Eu sou a bobina primária e a Isabela é a bobina secundária. Cada vez que eu empurro um pouquinho, a Isabela vai... E é isso aí. Então a gente tem que estar em sintonia, né, Isabela? Se a gente estiver em sintonia, a gente consegue. Se não tiver, ó, a gente já não consegue. Mas se a gente estiver em sintonia, a gente vai... Mais alto! Olá pessoal, estamos de volta aí para mostrar a sintonia das bobinas. Esse processo vai servir para a gente conferir os cálculos com os resultados práticos e também para colocar a bobina primária e secundária em sintonia. Então aqui eu tenho um gerador de funções, um equipamento USB, serve como gerador de funções, osciloscópio. No caso ele vai estar servindo aqui para gerar uma onda senoidal uma certa faixa de frequências aí, que eu vou mostrar ali no computador. Ele é operado via USB, né, pelo PC. A gente vai inserir uma frequência aqui na bobina secundária e vai capturar lá no osciloscópio o máximo ou o valor de pico que a gente conseguir, variando a frequência então aqui do gerador. O valor de pico, o valor máximo de amplitude que a gente conseguir lá no osciloscópio vai indicar então a frequência natural desse circuito LC, que é composto pela bobina secundária e pelo toroide. Depois a gente vai fazer com que a bobina primária chegue próximo, né, a essa frequência aí. Então aqui eu tenho o gerador, a saída do gerador ligada, esse fio aqui está indo para a parte inferior do enrolamento. E você vê que o terra está flutuando aqui, tá? Não tem necessidade de ligar, você não vai ligar o terra em nada. Então você está ligando somente, né, um fio aí, a saída do gerador na extremidade inferior aí do enrolamento secundário. Então aqui a gente pode ver a bobina secundária, o gerador de funções e o software ali no PC que controla o gerador. Coloquei um range ali entre 200 e 300 kHz para poder variar de forma mais precisa a frequência. Aqui eu posso variar a frequência enquanto monitoro lá no osciloscópio até encontrar a amplitude máxima. Aqui no osciloscópio o que eu tenho é a ponteira solta, sem conexão terra, apenas com um jumper aqui, com um cabo jumper aqui pendurado, servindo como se fosse uma antena, e já captando lá a frequência que a gente inseriu no circuito LC secundário. Então estou começando aqui com uma frequência alta, em torno de 285, 290 kHz, e começo a abaixar a frequência. À medida que eu chego próximo, vou chegando perto aí da frequência de ressonância, a amplitude vai aumentando, continua baixando a frequência ainda mais, a amplitude diminui, então tem um valor aqui máximo que vai dar a frequência desse circuito LC, vai dar a frequência de ressonância que a gente vai querer para a nossa bobina, porque é um circuito secundário, a gente não vai ter como mexer nele, sintonizar, então a gente parte do circuito secundário que vai ser, em princípio, fixo. Então, o que eu consegui de máxima amplitude aqui, opa, mais aqui um pouquinho, então o máximo que eu consegui aqui está em torno, lá no gerador, 277 kHz, que está marcando aqui no osciloscópio também. Então, a frequência aí desse circuito LC, 277 kHz. Claro que até o fato de eu me aproximar, ó, isso aqui eu não estou variando lá a frequência do LC não, a minha mão que está chegando perto aqui do toroide e a frequência de ressonância já muda. Isso aí tem que ser permitido um ajuste lá no primário, que é através da garra jacaré que a gente vai fazer com a bobina primária. Mas aqui a gente tem uma boa comparação aí com os cálculos que a gente fez, que dava 266 kHz. Tem vários fatores aí que fazem com que
não dê exatamente isso, né? Tá dando 272 kHz, 277 kHz, mas isso é devido a vários fatores aí, tolerância, né? A própria proximidade aqui de objetos do toroide, enfim, mas está ótimo. Então a gente vai agora fazer a sintonia da bobina primária. Eu não comentei um aspecto aqui na sintonia, que para deixar a sintonia um pouco mais próxima da realidade, o que se faz, o que muitos recomendam, é colocar um pedaço de fio aqui preso no toroide, simulando um arco, porque quando o arco elétrico se forma, a frequência de ressonância cai. Então, ao fato da gente colocar esse fio aqui pendurado, já fez com que a frequência do circuito LC caísse. Tá? Se a gente tira esse fio aqui, ela vai lá para 280, 290 kHz. Colocando esse pedaço de fio aqui simulando o arco, que corresponde à operação normal, então a frequência cai um pouquinho. Então isso é feito para simular a existência do arco, então a gente conseguir ainda uma frequência mais próxima aí da realidade na hora de calibrar a bobina, beleza? O setup para fazer a sintonia da bobina primária é um pouquinho diferente. Então a gente tem o banco de capacitores, a bobina primária, e como que se liga então o gerador de funções nesse circuito. A bobina primária e o banco de capacitores estão ligados em paralelo. Então esse terminal aqui do banco de capacitores está indo através desse fio para uma ponta do enrolamento primário. A outra extremidade do banco de capacitores está indo para a outra ponta do enrolamento primário. Essa ponta aqui, ela está indo para essa garra jacaré, que vai permitir que a gente faça o ajuste. O terra do gerador está em uma das pontas do LC, e a saída do gerador está ligada no LC, só que através de um resistor de 10K. O osciloscópio também está em paralelo, então aqui está a garra jacaré do osciloscópio e a ponteira do osciloscópio ligada no LC depois do resistor, ok? Então na verdade está tudo em paralelo. O capacitor, banco de capacitores, a bobina primária, o osciloscópio e a saída do gerador. Só que o detalhe é que a saída do gerador passa primeiro através do resistor de 10K. Agora a gente vai para o osciloscópio e vai fazer o mesmo esquema. Vai variar a frequência do gerador e monitorar lá no osciloscópio para encontrar a amplitude máxima. Só que dessa vez a gente vai ter a chance de calibrar aqui a bobina primária. Bom, então eu estou começando aqui no tap mais externo da bobina primária. A bobina de Tesla é um projeto muito interessante porque você aprende, né, esses conceitos na prática. Então olha só que legal. Você vai variando aqui a frequência do gerador, encontrando a amplitude máxima. Ó. Então nesse ponto tá 247, 245 kHz. Não é isso que eu quero, né? Não é essa frequência. A frequência que eu quero é lá perto dos 270 kHz, 277. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em outro tap aqui da bobina primária. Diminuindo então o número de espiras. E a frequência agora já deve aumentar. Olha aí. Beleza? Aqui, ó. Por volta disso aqui, mais ou menos. Então, ó, 252 kHz. Estamos chegando perto. Vamos aumentar, diminuir, né? Diminuindo aqui a quantidade de espiras. E chegando. Botei outro tap aqui, vamos lá para os máximo aqui que a gente consegue agora,
255 kHz, mais um pouco. Agora chegando nos 264 kHz, diminuindo mais ainda. ...270 kHz. Mais um pouco ainda, eu já deixei uns taps aqui preparados. Então aqui está dando 272 kHz. Vou fazer mais um tapzinho aqui. E nesse último, a gente conseguiu aí, ó que beleza, cravado aí, ó, 277 kHz. kHz aqui no gerador. Com isso a gente já tem a bobina primária e secundária sintonizadas aí na mesma frequência ou bastante próximas. Na prática a gente ainda vai poder ajustar aqui, né, com a bobina montada para encontrar os maiores arcos, né, porque na prática você vai ter a bobina primária montada com a secundária e fatalmente essa frequência aí de ressonância ela vai mudar, até por conta dos fios que vão ser conectados embaixo, mas já deixando bem próximo, como a gente fez aqui, isso facilita muito em funcionamento a gente poder ajustar da melhor forma possível, aí, obtendo o máximo de eficiência dessa bobina. Mas antes eu ainda eu quero mostrar ainda um circuito que você pode montar para ver a ressonância. Bom, eu quis ir mais além um pouco e mostrar a ressonância no osciloscópio. Então eu montei um setup aqui que tem o gerador de funções ligado, com a saída dele ligada a um MOSFET, esse MOSFET sendo alimentado aqui para uma tensão entre 3 e 5 volts, e a saída do MOSFET chaveia o circuito primário. O circuito primário está sendo ligado e desligado por esse MOSFET numa frequência de 3, 4 kHz, uma onda quadrada, ok? Então eu vou conseguir observar no osciloscópio ao mesmo tempo, porque agora, diferente dos circuitos anteriores que a gente mostrou a sintonia do primário e a sintonia do secundário, agora os dois estão juntos e a gente vai poder ver a ressonância no osciloscópio, porque eu estou utilizando o duplo traço. Então um canal está monitorando o circuito primário, o outro canal que eu vou mostrar ali está monitorando o circuito secundário, e a gente vai poder ver no osciloscópio então a ressonância acontecendo e a troca de energia entre primário e secundário. O esquema dos circuitos anteriores de sintonia eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, e esse que está aqui eu vou mostrar daqui a pouco aqui uma imagem para você ver como é que foi montado. Olha lá que legal, mostrando na tela do osciloscópio a ressonância. Eu vou aproximar mais um pouquinho para fazer alguns comentários. Aqui a ponteira do osciloscópio do outro traço, né, do outro canal, tá flutuando aqui, sendo que o terra está conectado na extremidade inferior da bobina secundária. Então aqui no osciloscópio a gente tem o canal 1, traço amarelo aqui em cima, mostrando o LC, a oscilação do LC primário, e o canal 2, o traço azul, mostrando a oscilação no LC secundário. E aqui a gente pode ver o comportamento bastante interessante. Esse tempo, primeiramente esse tempo aqui, ele é dado pelo gerador de funções. Esse período daqui até aqui é dado lá pelo gerador de funções, que está em torno de 3 kHz, gerando uma onda quadrada. Então nesse caso a gente precisa de uma onda quadrada lá no gerador para a gente poder acionar como se estivesse ligando e desligando o spark gap. Nesse ponto aqui inicial é a descarga do banco de capacitores na bobina primária. Então a oscilação ela vai decaindo até que encontra um mínimo. Esse mínimo ele é conhecido, né, ele é chamado de first notch.
Tá? Então esse first notch aqui é o ponto onde você tem a menor energia no circuito primário. E nesse ponto que você tem a mínima energia no circuito primário, você tem a máxima no secundário, ou seja, toda a energia do primário foi transferida pelo secundário nesse ponto aqui. Então, o ideal é que o Spark Gap ele terminasse de trabalhar nesse ponto. Na prática você não consegue isso. Na prática você vai ter, aqui a gente está fazendo na verdade, a bobina não está em operação normal, né? A gente está gerando a frequência ali no gerador de funções, mas de qualquer forma isso aqui mostra muito claro o que acontece na operação normal da bobina, porque você também, é muito difícil, né, você conseguir fazer o Spark Gap parar exatamente nesse ponto aqui na prática. Então você acaba tendo mais oscilações, mais trocas de energia entre primário e secundário. Então, quando novamente o primário começa a se carregar e chega no ponto máximo, observa aqui que nessa mesma direção o secundário está no seu mínimo de energia. E novamente, quando, né, o primário está completamente descarregado, transfere tudo para o secundário novamente. Então, fica essa troca, né, entre primário e secundário, até que a energia vai se dissipando e as oscilações terminam, a troca termina, o Spark Gap para o seu funcionamento. No caso, como eu comentei, o ideal é que a gente parasse aqui, tá, no funcionamento real da bobina. Então a gente mostra aí com essa experiência, com esse teste, né, como é que funciona as oscilações, né, do circuito primário, induzindo então no secundário, até que você tem a transferência máxima de energia. Lá no início do vídeo, né, lembra aquela brincadeira que eu estava fazendo lá com a Isabela no balanço? Ela tem tudo a ver com isso que a gente está mostrando aqui. Isso só é possível porque o circuito primário e secundário estão sintonizados na mesma frequência. Eu gostaria de agradecer a várias pessoas, as vários professores, cientistas e projetistas, amadores, que colocam seu material disponibilizado aí na internet, que me ajudaram tanto na construção da bobina quanto nessa parte aí da sintonia. E como eu fiz esse circuito aqui e foi baseado em alguns outros que eu vi na internet, mas ele não é idêntico, então se você encontrar algum problema, se você percebeu algum erro, alguma falha, eu gostaria aí de, por favor, que você comentasse no canal e ajudasse a deixar as explicações e toda a parte técnica aí que ficasse de acordo com o funcionamento real da bobina, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar o circuito de controle da bobina. Ele foi feito utilizando o Arduino para que a bobina seja controlada via internet ou uma rede local. É bem legal porque a bobina pode ser controlada via um smartphone ou então tablet, e eu chamei esse projeto aqui de I/O Tesla, né? Ou seja, uma bobina de Tesla controlada via internet, então fazendo referência ao Tesla e a IoT, né? A internet das coisas. Então é isso aí. Chegamos ao final de mais uma etapa do projeto e eu aguardo suas sugestões, suas críticas e seus comentários aqui no canal. Até a próxima!